A história da arte e a cronologia oficial frequentemente nos pedem para acreditar em coisas que, quando examinadas de perto, começam a desmoronar como uma velha parede de tijolos. Um dos enigmas mais intrigantes dos últimos séculos é a figura de Giovanni Battista Piranesi. Dizem-nos que ele foi um artista e gravador genial, cuja imaginação dava à luz imagens de ruínas majestosas e construções ciclópicas. No entanto, existe uma estatística implacável que põe em dúvida a própria possibilidade física de uma única pessoa criar tamanho volume de obra manualmente. Pesquisadores que calcularam meticulosamente o legado do mestre chegaram a uma conclusão surpreendente. Para deixar para trás tamanha quantidade de placas de cobre com imagens de altíssimo detalhamento, Piranesi teria que produzir uma gravura pronta por semana. Pense neste número. Uma gravura por semana, durante toda a sua vida criativa, sem fins de semana, sem doenças, sem crises criativas. Não se trata de simples esboços ou rascunhos, mas de painéis monumentais, carregados com milhões de traços minúsculos. Aqueles que conhecem a técnica da água forte sabem que é um trabalho meticuloso e exaustivo. O mestre tinha que cobrir o metal com verniz, riscar com uma agulha a imagem em espelho, mergulhá-la em ácido, depois fazer correções e repetir o processo várias vezes para obter a profundidade das sombras. Criar uma única dessas matrizes manualmente, mantendo a perspectiva perfeita e a precisão arquitetônica, normalmente leva meses de trabalho. No entanto, pedem-nos para acreditar que Piranesi fazia isso em poucos dias, como se estivesse trabalhando em uma linha de montagem que no século XVIII ainda não existia. Essa incoerência aritmética nos força a buscar outras explicações. Ou este homem não era apenas um gênio, mas um ser com uma capacidade e velocidade sobre-humanas, ou ele possuía uma tecnologia sobre a qual os historiadores preferem permanecer em silêncio. Existe uma hipótese ousada, capaz de virar de cabeça para baixo as nossas ideias sobre o progresso técnico do passado. E se estas imagens não forem de modo algum o fruto do trabalho manual de um gravador, e sim o resultado de um processo completamente diferente? E se não estivermos olhando para desenhos, mas para uma espécie de impressão fotográfica, disponível para mestres selecionados muito antes do reconhecimento oficial do daguerreótipo? Se admitirmos que Piranesi foi um dos primeiros fotógrafos da história, então todo o contexto do seu legado muda de maneira radical. Mas como a imagem poderia ter chegado ao metal com tanta precisão sem o uso de uma agulha? A resposta está nas leis da física e da química, que eram conhecidas muito antes do século XIX. Em vez de passar semanas riscando o verniz, poderia ter sido usado um composto fotossensível. Substâncias como o betume endurecem sob a ação da luz. Ao projetar uma imagem sobre uma placa dessas, as áreas iluminadas polimerizam-se e tornam-se resistentes ao ácido, enquanto as não iluminadas são facilmente lavadas. A etapa seguinte da gravação com ácido nítrico é absolutamente idêntica à água forte clássica. No final, obtém-se a mesma matriz de gravação, mas criada por raios de luz. Todos os componentes para isso estavam disponíveis para a humanidade há muito tempo. O elemento-chave aqui é a câmara escura, o dispositivo óptico mais simples, conhecido desde os filósofos da antiguidade. Aristóteles descrevia o princípio da luz passando através de um pequeno orifício, e na Renascença, os artistas usavam ativamente esse efeito para construir a perspectiva perfeita. Piranesi, sendo um arquiteto e engenheiro extremamente culto, certamente sabia disso. Numa época em que a química dava passos gigantescos, a hipótese de fixar a imagem no metal parece um uso lógico do conhecimento de ponta. Bastaria-lhe colocar uma câmara diante do objeto, projetar a imagem numa placa preparada e fixá-la. Isso explica tanto a velocidade fenomenal do trabalho, quanto o detalhe inatingível para o trabalho manual, onde, sob uma lupa, se podem distinguir elementos invisíveis a olho nu. Piranesi surge como um fotógrafo documental, que usava placas de cobre em vez de filme fotográfico. Ele registava o mundo à sua volta com a imparcialidade de uma máquina,
E se aceitarmos esta versão, surge inevitavelmente a próxima pergunta, muito mais assustadora. O que exatamente entrava pela objetiva da sua câmera? O conteúdo dessas imagens é verdadeiramente chocante. As paisagens capturadas pelo mestre contam uma história radicalmente diferente da versão oficial. Se abandonarmos a ideia das fantasias arquitetônicas no gênero capricho, o que se abre diante de nós é uma crônica de sobrevivência após uma catástrofe global. Por que razão um arquiteto e engenheiro brilhante, com um detalhamento maníaco, haveria de representar a sujidade, a miséria e a destruição, se ao seu redor reinava a prosperidade? As fantasias geralmente desenham castelos idealizados e etéreos. Aqui, pelo contrário, está registrada a verdade crua e desconfortável do documentário pós-apocalíptico. O mais surpreendente é o contraste avassalador. Por um lado, erguem-se construções ciclópicas, arcos gigantescos, abóbadas que se elevam ao céu e pontes de uma incrível complexidade de engenharia. A geometria perfeita e a qualidade do talhe da pedra falam de uma civilização que se encontrava no auge do seu desenvolvimento técnico. Por outro lado, diante dessa grandeza descomunal, agitam-se pessoas minúsculas e esfarrapadas. A sua vida cotidiana é primitiva, as suas roupas parecem trapos, e o seu comportamento assemelha-se mais aos hábitos de selvagens que ocuparam uma cidade abandonada pelos deuses. Eles acendem fogueiras dentro dos próprios palácios magníficos, enchendo de fuligem abóbadas seculares, estendem roupa a secar sobre fragmentos de estátuas antigas e procuram alimento na lama. Estes novos habitantes claramente não construíram o que os rodeia, e nem sequer são capazes de manter as estruturas colossais em ordem. Parecem residentes temporários, ocupantes ilegais que se apoderaram das ruínas de um mundo que não compreendem e que lhes causa medo. Surge uma sensação persistente de uma paragem instantânea da vida e de uma ruptura abrupta no tecido histórico. Os edifícios foram destruídos por alguma força colossal. Enormes colunas estão espalhadas como palitos e paredes arrombadas foram dilaceradas por uma energia desconhecida. A vegetação selvagem devora avidamente as obras das mãos humanas, algo característico de lugares que foram subitamente abandonados e permaneceram sem vigilância durante décadas. Mas se deixarmos as emoções de lado e olharmos para as fundações dessas construções com o olhar seco de um engenheiro, podemos notar detalhes que apontam para um evento físico concreto. Um evento que, em termos históricos, ocorreu há muito pouco tempo. Ao examinar detalhadamente os elementos construtivos registrados nas placas, descobrem-se estranhezas que não podem ser explicadas pela simples passagem do tempo. Qualquer construtor notaria imediatamente violações gritantes da lógica funcional. Os edifícios magníficos parecem distorcidos não por erros dos arquitetos, mas pela ação de uma força externa. Os arcos do triunfo mal se elevam acima do solo, transformados em passagens baixas, e as janelas dos primeiros andares estão meio ou completamente enterradas sob grossas camadas de terra, lembrando respiradouros de caves. As partes inferiores das portas ficam ocultas, escadas interrompem-se e mergulham diretamente na terra, como se enormes construções tivessem afundado lentamente em areias movediças. Isso não se parece em nada com o resultado da acumulação secular de poeira, com a qual se costuma explicar a mudança do nível do solo. A chamada camada cultural cresce a uma velocidade de apenas alguns milímetros por ano. Aqui, no entanto, falamos de metros. Para esconder andares inteiros com 5 ou 6 metros de altura, seriam necessários milênios, enquanto o próprio estilo arquitetônico aponta para uma época muito mais próxima. Uma imagem semelhante pode ser observada ainda hoje nas ruas antigas de Roma, Londres, Paris ou São Petersburgo, onde as caves têm janelas de aparato completas e decoração que desce profundamente na terra. Durante escavações e reparos de infraestruturas, os trabalhadores descobrem regularmente níveis subterrâneos inteiros, com portas, caixilhos e até calçadas preservadas a vários metros de profundidade. Todos estes factos se juntam numa única imagem de uma catástrofe em grande escala, a que os investigadores chamam o dilúvio de lama, ou uma catástrofe de fluxo de detritos de proporções planetárias.
Uma corrente súbita e poderosa de água e solo cobriu as cidades, mudando a paisagem instantaneamente. A terra líquida encheu as ruas, e rompeu nas casas e endureceu numa massa densa, conservando para sempre os níveis inferiores. Uma camada destes sedimentos de 10 a 15 metros tornou-se a nova superfície sobre a qual os sobreviventes começaram a andar. Foi precisamente esse momento histórico que Piranesi capturou. Ele não inventava ruínas, documentava um mundo que acabara de sofrer um golpe terrível. Os edifícios nas suas obras parecem intactos, mas soterrados, e as pessoas não estão a construir, estão a tentar desenterrar entradas ou a adaptar os andares superiores sobreviventes para viver. O olhar de engenheiro do mestre registrou a tragédia de uma civilização que literalmente se afogou no solo, escorando paredes que desabavam com toscos suportes de madeira. Era uma crônica da recuperação após uma catástrofe natural, que se prolongou por décadas. Se em meados do século XVIII Roma ainda estava a ser desenterrada, então a própria catástrofe deve ter ocorrido pouco antes, talvez no século XV ou XVI. Mas se um desastre desta magnitude aconteceu tão recentemente, por que razão não há uma única linha sobre ele nos livros oficiais de história? A ciência oficial demonstra uma surpreendente seletividade quando se trata de investigar o passado. O paradoxo é que as instituições acadêmicas gastam prontamente recursos colossais, enviando expedições aos confins do mundo em busca de ossos de seres que viveram há milhões de anos. Os paleontólogos reconstroem a aparência de gigantes extintos a partir de fragmentos minúsculos, e os museus enchem-se com os seus esqueletos monumentais. Ao mesmo tempo, esses mesmos cientistas ignoram obstinadamente evidências arquitetônicas irrefutáveis que estão bem debaixo dos seus pés, nos centros das maiores capitais mundiais. Os pisos soterrados, as janelas que descem profundamente na terra e as entradas cerimoniais subterrâneas das metrópoles não exigem orçamentos de milhões para serem descobertos. Estão abertos a qualquer pedestre observador. No entanto, nos trabalhos históricos, este tema é silenciado ou atribuído a explicações vagas. A resposta para a questão de por que razão os dinossauros se revelam mais seguros para a ciência do que os edifícios soterrados encontra-se no plano da preservação da autoridade e do controlo sobre o conhecimento. Os lagartos pré-históricos não afetam de modo algum o equilíbrio geopolítico atual, os dogmas religiosos ou as instituições estatais. Eles encaixam-se harmoniosamente na teoria do progresso linear e contínuo, segundo a qual a humanidade passou lenta, mas seguramente da clava primitiva aos voos espaciais. O reconhecimento de uma catástrofe global de fluxo de detritos, ocorrida apenas alguns séculos atrás, destruiria instantaneamente este conceito bem estruturado. Se admitirmos que existiu há muito pouco tempo no planeta uma civilização superior aos seus contemporâneos em termos de engenharia e arquitetura, e que ela foi varrida da face da Terra da noite para o dia, então toda a cronologia oficial se transformaria em ficção. A sociedade teria de fazer perguntas incômodas. Como é que os governantes e os historiadores conseguiram esconder uma catástrofe de tal magnitude, e que outros marcos da nossa história foram falsificados para manter o controle? Aos poderosos é muito mais vantajoso manter o mito da estabilidade e do desenvolvimento gradual, escondendo que a humanidade atual é apenas a descendente, ainda a recuperar do choque, de uma outrora grande era tecnológica. Mas Piranesi deixou uma mensagem que a censura não conseguiu descodificar, escondendo-a sob a máscara da invenção artística. Este manifesto cifrado lê-se com especial clareza na sua famosa série Prisões. A história da arte tradicional chama esses espaços sombrios e assustadores o produto da imaginação doentia do artista ou fantasias arquitetônicas sobre masmorras. Mas se deixarmos de lado os rótulos impostos, o que se abre diante de nós são desenhos detalhados, geometricamente precisos, de objetos técnicos colossais. Correntes enormes, mecanismos incompreensíveis, rodas e plataformas flutuando a alturas vertiginosas. Lembram mais os interiores de gigantescas centrais elétricas, obras hidráulicas ou fábricas de uma função que desconhecemos. A camuflagem, como esboços artísticos e estudo de ruínas antigas, foi para o mestre a única maneira de contornar a severíssima censura religiosa do seu tempo
e salvar esses conhecimentos da destruição. Piranesi agiu como um documentarista de um apocalipse planetário, cujo arquivo foi submetido a uma filtragem minuciosa. Muitas das suas obras, que continham evidências demasiado evidentes de um passado de alta tecnologia, foram aparentemente escondidas para sempre nos depósitos secretos do Vaticano ou queimadas. Mas mesmo os testemunhos que sobreviveram e chegaram até nós nessas placas de cobre são suficientes para a conclusão principal. A história humana não é linear. Ela está cheia de emendas artificiais, abismos catastróficos e períodos de reinicialização total, onde os sobreviventes são forçados a começar do zero, entre os escombros da grandeza dos seus antepassados. Vivemos literalmente sobre as ruínas de uma época colossal que nos esconderam, substituindo o legado real por um sucedâneo dos livros académicos. Nas suas obras, o mestre não deixou apenas um registro de um mundo desaparecido, mas um aviso severo. Qualquer civilização é frágil. O esquecimento do passado leva inevitavelmente à repetição das suas tragédias, e a humanidade corre o risco de ficar novamente de mãos vazias, se não aprender a tempo as lições dos traços deixados naquele velho metal. A sua voz atravessa os séculos, chamando-nos a abrir os olhos antes que o ciclo histórico se feche novamente. A verdade vai saindo gradualmente para fora, forçando-nos a olhar de maneira completamente diferente para os alicerces das nossas casas e para as estranhezas da arquitetura urbana. Para descobrir a que outras descobertas chocantes leva a análise de engenharia das antigas megalópolis e que segredos escondem outros megalitos abandonados pelo mundo, podem consultar os materiais que estão neste momento a abrir o próximo capítulo desta cativante investigação histórica. A história vive quando é contada. Inscreva-se no canal. O que vem a seguir, você provavelmente nunca ouviu.